Olá, o meu nome é Thiago, eu sou petiano de Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Paraná. Eu queria mostrar nesse vídeo um pouco de um projeto que a gente tem dentro do PET, que é o projeto PETGen. É um projeto que busca realizar alguns protótipos, algumas atividades com música, né? E dentro desse projeto eu vou apresentar um protótipo, que é um protótipo de loop, um pedal de loop. Ele tenta simular um pedal de loop, só que ele é uma implementação simples que utiliza um software de computador, o Purdara, e uma comunicação, no meu caso, com o MSP, mas que também pode ser realizado com o Arduino. Bom, então para a gente realizar esse projeto a gente vai utilizar o Purdara, que é uma linguagem de programação visual para trabalhar com áudio. Bom, então aqui, como a gente vai usar o microfone do computador, eu preciso habilitar o meu conversor analógico digital. Então eu habilito ele. Como eu vou ficar repetindo esse áudio várias vezes, eu preciso de um espaço da memória para gravar esse áudio. Então a gente vai criar aqui um vetor, que é onde eu vou armazenar esse dado de áudio. Para mim escrever nesse vetor eu preciso utilizar aqui um objeto que é o tabWrite. Então eu preciso especificar o objeto que eu vou escrever e aonde eu vou escrever o objeto. Nesse caso o nome do meu vetor é $0loop. Eu nomeio ele assim e dessa forma, assim que o áudio entrar pelo meu conversor analógico digital, ele vai ser gravado no meu vetor. Bom, para mim tocar o áudio, para mim escutar o áudio que eu gravei nesse vetor, eu preciso de um outro objeto que é o tabPlay. Então, de forma semelhante ao tabWrite, eu preciso especificar qual que é o objeto que eu quero escutar. Então, é o meu vetor loop. Aqui, para mim habilitar o meu áudio, eu preciso de uma mensagem de bang e uma mensagem de stop para ele parar, caso eu não queira mais ouvir. Então, eu preciso jogar esse resultado em um conversor digital analógico para mim poder escutar. Eu usei o conversor analógico digital na entrada, eu preciso usar o conversor digital analógico na saída. Dessa forma eu vou conseguir escutar o áudio que eu gravei anteriormente. Bom, para mim especificar o tamanho desse vetor, eu posso utilizar aqui um objeto de envio. Então é um objeto S send, ele vai mandar para o meu vetor $0loop. E aqui eu estou dando um tamanho para esse vetor de 1.440.000, que vai ser o tamanho desse vetor inicial. Por que esse tamanho? Porque eu estou usando aqui uma frequência de amostragem, uma taxa de amostragem de 48 kHz. Então, se eu quero gravar pelo menos 30 segundos de áudio, esse vetor tem que ter o tamanho 30 vezes 48.000, que dá 1.440.000. Eu também posso colocar aqui para enviar para o vetor uma constante 0, caso eu termine a minha gravação e quero começar uma outra, eu preciso zerar, né? Eu preciso limpar esse meu vetor. Então eu mando uma constante 0, que é como se eu estivesse apagando esse áudio da minha memória. Bom, agora a ideia é fazer um botão que quando eu aperto ele uma vez, ele começa a gravar. Quando eu aperto a segunda vez, ele começa a tocar, e quando eu aperto a terceira vez, ele limpa o dado que eu tinha na memória. Então eu vou criar aqui um contador, basicamente um contador. Vou utilizar aqui o comando F. Então ele vai somando 1 nesse contador a cada vez que eu aperto nesse botão, né? E aqui eu coloco uma mensagem de 0 para zerar esse contador. Quando ele passar de 3, eu quero que ele volte novamente a 1. Aqui, como são 3 posições, eu uso um objeto de seleção. Então a saída desse contador, se tiver 1 na saída, ele vai ir para uma das saídas do meu objeto de seleção. Se ele tiver 2, vai para outra. Se tiver 3, vai para outra saída. E se não for nenhuma das outras saídas que eu coloquei, ele vai ir para uma saída diferente, né? A quarta saída ali do meu objeto de seleção.
Então quando eu chego em 3, eu quero que ele zere o meu contador novamente, então por isso que eu estou ligando a minha saída 3 do meu seletor na minha mensagem de 0. E aqui eu vou colocar como se fosse um LED para indicar, né, quando que ele está na saída 1 e na saída 2. E eu quero que o meu contador seja incrementado a cada vez que eu apertasse o botão, né? Então eu estou apertando o botão ali, aperto uma vez para gravar, outra para tocar e a outra para limpar e depois repete tudo novamente. Então, assim como eu usei um bang e um stop para tocar o meu áudio, eu preciso de um bang e um stop para começar a gravar no meu vetor. Então eu uso duas caixas de mensagem com bang e stop e eu vou usar a saída 1 para ele começar a gravação. Então eu uso a saída 1 para começar a gravação e a saída 2 para ele parar a gravação. Então apertei uma vez o botão, ele começou a gravar, apertei novamente o botão, ele parou a gravação. Bom, aqui como eu não quero que nenhum dado seja enviado para o meu vetor, quando eu não estiver gravando, eu vou mandar aqui 0 no meu conversor analógico digital e 1 caso eu estiver gravando, porque daí eu vou multiplicar por 1 a entrada do meu conversor analógico digital, vai dar o valor que eu tenho no conversor analógico digital, e se eu multiplicar por 0 eu não vou ter nada, né? Então quando eu parar a gravação, ele garante que nenhum dado que está vindo do conversor analógico digital vai estar entrando nesse meu vetor. Bom, como a gente está trabalhando com loop, a ideia é que esse loop, a ideia é que a janela do meu vetor ele seja do tamanho do áudio que eu quero gravar, né, e não necessariamente os 30 segundos que tinha definido inicialmente. Então, para a gente ajustar essa janela de tempo aí a cada nova gravação, eu preciso primeiro descobrir qual que é o tempo de gravação, né? Então, posso gerar um bang a cada vez que eu aperto o botão para gravar e aperto para parar a gravação. Uso um objeto timer para contar o tempo. Eu vou utilizar um número para mim observar, né? Para mim poder enxergar qual que é o valor em milissegundos da minha contagem. Já que esse meu timer é em milissegundos, né? Então eu preciso multiplicar. Eu só multiplico por 48, que é a minha taxa de amostragem, né? Então eu vou ter aí o tamanho em segundos nessa segunda caixa de número ali. Aí eu utilizo o mesmo comando resize, só que eu uso agora o $1, que isso significa que eu quero que ele jogue o valor anterior, o valor que está entrando nele, que eu quero que ele seja o parâmetro do dimensionamento do meu vetor, e não um parâmetro que eu coloco dentro do resize. Então agora eu uso novamente um objeto de envio para enviar para o meu loop esse resize. Então send $0 loop, e ele vai dimensionar o meu loop no tamanho da gravação que eu acabei de fazer. Bom, como eu quero que esse loop, que essa áudio se repita assim que chegar no final, eu posso utilizar a saída do meu objeto tabPlay. Então, sempre que acabar o áudio ele vai gerar um bang e eu posso só realimentar esse bang para ele tocar novamente o meu sinal. Bom, então como eu quero que ele toque o meu áudio a partir da segunda vez que eu aperto o botão, eu preciso ligar a minha segunda saída do meu objeto de seleção no meu bang de play do meu áudio. E como eu quero, assim como ele vai tocar, eu preciso mandar uma mensagem para o meu normalize, para ele normalizar o meu áudio antes dele tocar. Bom, agora a ideia é que esse bang de seleção ali, ele seja uma mensagem enviada por um botão na protoboard acionado pelo Arduino, né? Então eu preciso aqui, eu criei um número para indicar qual que é a porta que eu vou estar utilizando.
e aqui uma mensagem devices que vai reconhecer os objetos que eu tenho na entrada USB do meu computador. Então aqui eu utilizo uma mensagem para abrir essa entrada, iniciar a comunicação. $1 porque eu quero que ele inicie a comunicação na porta, cujo número eu vou colocar o meu número na minha caixa de número que eu deixei ali em cima. Preciso também uma mensagem para fechar a minha comunicação, e aqui eu inicio a comunicação com uma taxa de transmissão de 9.600 bits por segundo. Bom, e aqui eu vou fazer uma mensagem de seleção. Como eu vou mandar bits pelo Arduino, eu preciso diferenciar quando eu mando 0 e quando eu mando 1. Então por isso eu uso ali uma mensagem de seleção. Então quando eu mando 0 eu aciono um bang para eu poder enxergar qual que é a entrada que está selecionando. E como o meu bang ele é acionado mesmo quando eu mando 0 e quando eu mando 1, quando eu tenho uma mudança na entrada dele, eu preciso conectar essas duas entradas que estão vindo do meu Arduino, da minha comunicação serial, né, nesse meu primeiro bang. E aí quando eu apertar o botão do Arduino, eu vou selecionar ou vou mandar 0 ou vou mandar 1, e ele vai ativar o meu bang de gravação e play do meu áudio. Bom, no final de cada gravação eu preciso de volta colocar o meu valor máximo do meu vetor. Então, assim que eu termino a gravação e vou iniciar uma outra, eu preciso deixar com pelo menos 30 segundos de áudio. Senão, se eu gravei com 2 segundos anteriormente e for gravar novamente, sem aumentar o tamanho do vetor de volta, eu vou poder gravar no máximo até só 2 segundos. Bom, então aqui eu estou utilizando o MSP430 para interfacear com o meu software, né, o Purdara. E esse daqui é um software bastante simples, né? Eu só quero mandar um bit a cada vez que eu gero uma interrupção. Então aqui eu só estou definindo uma constante que vai ser o meu pino de interrupção que eu vou utilizar, e um valor que eu estou mandando e meu valor anterior, porque eu só quero mandar quando eu tiver uma mudança nesses valores aqui, então por isso que eu preciso identificar qual que é o valor anterior. Aqui eu só estou iniciando a minha comunicação com 9.600 bits por segundo, que tem que ser aquela mesma velocidade que tem lá no meu código do Purdara, lá no meu sketch do Purdara. Aqui eu defino a minha interrupção, defino o meu pino como interrupção, e eu estou utilizando aqui o meu resistor de pull-up. E aqui, quando eu acionar essa interrupção, eu vou chamar uma função aqui, aciona gravação, e ela vai ser chamada quando eu tiver de nível lógico alto indo para nível lógico baixo. Bom, então aqui no meu loop eu verifico se o meu valor anterior é diferente do meu valor. Se esse valor for diferente, significa que eu gerei a interrupção, que eu apertei a interrupção. E nesse caso aqui eu espero aqui 50 milissegundos e escrevo esse valor na minha saída serial, né? E coloco o meu valor anterior igual ao meu valor, para ele não ficar sempre enviando dados pela minha saída serial, para ele só enviar esse dado aqui caso eu tiver alguma mudança nesse meu valor aqui. E essa daqui é a rotina da minha interrupção. Então aqui é só um código para mim ignorar caso uma interrupção ocorra rápido demais, né? É um código de debouncing. E bom, aqui eu só mudo o estado do meu valor, né? Como ele é um inteiro, né? Na verdade ele é um bit 01, então se eu tenho 0, aciono a interrupção, ele manda 1, se eu tenho 1, aciono a interrupção, ele manda 0. Né? E daí eu consigo verificar aqui no meu loop se eu tive uma mudança, e assim que eu tive a mudança, eu envio esse dado pela minha saída serial. Bom, então aqui a montagem na protoboard é bastante simples, né? Basicamente só preciso conectar um botão aqui para mim acionar a interrupção.
Então, como eu estou utilizando o resistor de pull-op do MSP, o resistor interno dele, eu preciso conectar um lado do meu botão no terminal negativo do meu circuito e o outro lado eu conecto no pino, né? Então, como o meu botão não está pressionado, ele vai estar ligado no meu resistor de pull-op. Agora, se eu aciono o botão, ele vem aqui e fecha o circuito aqui com o meu terminal negativo. E nesse caso, como eu estava em nível lógico 1, como eu estava em 5 volts, por exemplo, quando eu aciono aqui eu vou para o meu terminal negativo, vai para 0 volts. Como é uma mudança de 5 para 0, ele vai acionar a minha interrupção quando eu aperto esse botão aqui. Bom, então eu já carreguei aquele meu código no meu MSP e estou aqui com o meu purdar aberto. Então eu tenho aqui um prompt, né, do que eu faço aqui no meu sketch para ter algumas informações. Só uma coisa que aqui quando a gente estava habilitando a comunicação serial, eu acabei conectando o open aqui ao meu close. Então eu preciso tirar essa ligação aqui, porque senão na mesma hora que ele abrir a comunicação, ele vai fechar imediatamente. Então eu preciso deletar essa ligação aqui. E agora sim. Bom, uma coisa importante aqui é eu verificar que eu estou utilizando a mesma porta de comunicação aqui. Então se eu vim aqui no meu sketch, eu tenho aqui o sketch do Energia, né, ou do Arduino, dependendo do que você estiver usando. Eu estou aqui utilizando a porta COM3. Então eu preciso aqui no meu purdar utilizar essa mesma porta aqui. Por isso que está aqui a porta COM3. Como eu tenho o $1 aqui, quando eu gerar o bang aqui, ele vai abrir a comunicação nessa porta aqui. Então se eu apertar aqui no bang, eu posso ver aqui no meu prompt que eu tenho aqui, ó. Que ele abriu a comunicação na porta 3, né? Bom, antes de eu iniciar a minha gravação aqui, eu preciso habilitar o meu microfone aqui. Então eu preciso habilitar o meu DSP. Então agora sim, agora eu estou com o meu microfone habilitado, só que a minha comunicação está fechada. Então eu venho aqui e abro a comunicação, inicio a comunicação. E agora eu vou apertar o botão da minha protoboard e eu espero quando eu apertar o meu primeiro botão, dependendo do nível que eu tiver no meu valor inicialmente está em 0, né? Naquele código do Arduino a gente inicializou ele com 0. Então quando eu apertar o botão vai gerar uma interrupção, vai mudar o estado do botão e a saída dele vai ser 1. Então eu espero que acenda esse bang aqui, né? E assim como vai gerar um sinal nesse outro bang aqui, vai entrar 1 no meu contador e ele vai iniciar a minha gravação. Então vou apertar aqui e agora imagino que ele deve estar gravando. Como ele acendeu esse bang aqui, ele deve estar gravando, e se eu apertar de novo eu vou escutar o que eu acabei de gravar. E agora imagino que ele deve estar gravando. Como ele acendeu esse bang aqui, ele deve estar gravando, e se eu apertar de novo eu vou escutar o que eu acabei de gravar. E agora imagino que ele deve estar gravando. Como ele acendeu esse bang aqui, ele deve estar gravando. Então para mim parar a gravação, eu apertei de volta no meu botão, né? E ele incrementou 1 no meu contador, que veio para essa mensagem de 0 aqui, que zerou o contador e zerou toda a mensagem que eu tinha no meu vetor.